Recentemente, eu fiz um story falando sobre propósito e sobre como ele é importante quando a gente tenta realizar mudanças mais profundas na vida. Isso porque realmente, sem um senso de propósito, dificilmente a gente vai atravessar os desconfortos inevitáveis envolvidos na construção de qualquer novo hábito. Eu costumo falar que os hábitos são como sulcos numa estrada de terra. Quanto mais a gente repete um comportamento, um pensamento, uma emoção ao longo da vida, mais fundo aquele sulco vai ficando. Qualquer mudança implica em começar um novo sulco numa nova parte da estrada. Então é inevitável que no começo esse novo sulco seja raso, seja instável, porque não tem nenhuma repetição ali. É a repetição que vai aprofundando esse novo sulco até que de fato ele seja um novo caminho sustentável. E aí então, sem propósito, passada a empolgação inicial, a tendência é a gente voltar ao que é mais fácil. Ou seja, a gente volta ao que o corpo já conhece. Mas eu também tenho pensado aqui que o propósito sozinho não sustenta uma mudança, que foi o que eu coloquei no story. Porque é preciso que se estabeleçam condições, que se organizem condições objetivas para que um novo hábito se consolide. Então, o exemplo lá era, se eu quero sustentar uma prática física cedo pela manhã, eu possivelmente vou precisar organizar o meu sono, a minha rotina, regular o meu nível de exaustão, o funcionamento da minha vida. E nem sempre essas condições elas estão dadas. Muitas vezes, uma pessoinha chegando aqui, muitas vezes elas vão precisar ser construídas aos poucos. Mas acho também, e quero trazer aqui uma outra dimensão, que ela é mais sutil, mais difícil de perceber, e que está associada a um conceito de lealdades invisíveis, de um terapeuta familiar, que se chama Ivan Izormeni-Nagy. De forma muito resumida, ele fala sobre como muitas vezes permanecemos subjetivamente leais a dores, às expectativas, ao modo de viver e aos lugares emocionais da nossa família de origem. O que isso quer dizer? É como se existissem limites silenciosos de até onde a gente pode crescer, descansar, prosperar, aparecer ou até nos transformarmos sem sentirmos que estamos traindo alguma coisa. E isso pode acontecer de formas muito sutis. Uma mulher, por exemplo, ela pode vir de uma linhagem em que o autocuidado nunca foi realmente possível, por diversas razões. Mulheres que viveram com excesso de trabalho, sobrevivência constante com pouco acesso, muita sobrecarga. E essa mulher pode ser que hoje ela tenha os recursos, ela tenha o acesso, ela tenha o desejo consciente de se cuidar e ainda assim sentir uma dificuldade enorme em sustentar esse autocuidado. E isso não acontece necessariamente porque ela não queira. E dentro dela vai aparecer de uma forma difícil de explicar, na forma de uma culpa, de um incômodo difuso, de um senso de inadequação. É como se existisse um conflito silencioso entre crescer e continuar pertencendo. E acho que isso ajuda a entender porque, às vezes, mesmo existindo propósito, desejo e condições objetivas, ainda assim alguma coisa parece interromper o processo. Porque mudar também implica enfrentar o medo de romper certas fidelidades emocionais que organizaram a nossa identidade há muito tempo. E muitas vezes é a psicoterapia que se torna o espaço onde essas lealdades vão começar a ganhar uma linguagem que vai implicar em não romper a própria história, mas para que essa história deixe de determinar silenciosamente os limites daquilo que podemos viver.